Professor Rômulo aqui, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos falar mais uma vez sobre teologia, ainda continuamos no nosso assunto de introdução à teologia do Instituto Teológico Peniel, que você pode nos procurar, deixar aí no comentário, você pode abrir um polo na sua igreja, é o mesmo grupo de estudos, você pode nos procurar e nós vamos estar ajudando você aí com os nossos estudos teológicos. O Instituto Teológico Peniel ainda conta com aulas à distância, nós temos uma gama de alunos fazendo os cursos à distância e graças a Deus tem sido um sucesso muito bom. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre três aspectos da fé cristã que estão intrinsecamente ligados ao nosso dia a dia. O nosso dia a dia como membros de uma igreja, o nosso dia a dia como membros ali de uma denominação cristã. Eu quero falar com vocês hoje sobre dogma, doutrina e opinião. Nós vamos fazer a diferenciação sobre o que é dogma, nós vamos aprender a diferenciar o que é opinião, nós vamos aprender a diferenciar ali o que é uma doutrina. Vamos começar falando sobre o que é dogma. O dogma vem ser toda a doutrina bíblica que ela é irrefutável, que já está consolidada e muito bem fundamentada na fé cristã. Por exemplo, os dogmas da igreja são o nascimento virginal de Jesus Cristo, é um dogma irrefutável da igreja. Nós temos outro dogma acerca da pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade, a dupla natureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus. Isso também nós não duvidamos, nisso também nós não colocamos em xeque essa informação dogmática que Jesus Cristo era totalmente Deus, Jesus Cristo é totalmente homem. Outra questão que é dogmática na fé cristã é a morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu, ele esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e Jesus Cristo, ele vive. Outra questão que é dogmática na fé cristã é que esse mesmo Jesus voltará para buscar a sua igreja. Disso nós não duvidamos. Apesar de algumas igrejas acreditarem que ele vem antes da tribulação, outras dizem que é no meio da tribulação, outros dizem que é durante a grande tribulação, mas o fato é que Jesus vai voltar. Essas questões, esses pormenores, nós vamos discutir, né, para melhor estarmos trabalhando essas questões e aí vamos trabalhar essas diferenciações de denominação cristã para denominação cristã. Outro dogma importantíssimo da fé cristã, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas coexistindo numa mesma substância, a qual essa substância é dominada como Deus. Então, você percebe que os dogmas do cristianismo são todos os ensinamentos, são todas as doutrinas que são bíblicas e que já estão fundamentadas, alicerçadas e que elas não podem ser refutadas. Quando elas são refutadas, esses ensinamentos que refutam os dogmas da igreja são as famosas heresias. Então, uma definição para heresia, você pode estar definindo heresia como todo ensinamento que refuta os dogmas da igreja cristã. Então, nós já estamos aprendendo, compreendendo melhor o que é um dogma. Então, o dogma são os ensinamentos da fé cristã que já estão embasados, que já foram trabalhados, já estão bem fundamentados e não requer maiores discussões acerca deles. Os dogmas foram trabalhados melhor, né, ou melhor, foram fundamentados ali nos grandes concílios da igreja, concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, que trabalharam principalmente a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é dogma. Dogma, doutrina cristã que não pode ser refutada. Muitos filósofos vão questionar as questões dogmáticas, porque o dogma ele parece ser imposto, o dogma ele parece ser empurrado goela abaixo ali da membresia daqueles que compõem a religião cristã, mas não é assim. O dogma é aceito. Nós trabalhamos já sobre as questões teológicas, que nós trabalhamos uma teologia que ela é fundamentalista, porque toda teologia que nós trabalhamos ela é fundamentada no que diz a Bíblia Sagrada. E agora então, professor, o que vem ser doutrina? A doutrina, ela vai servir como base ali para as denominações cristãs. A doutrina também são ensinamentos, mas esses ensinamentos, eles não são dogmáticos. As doutrinas são ensinamentos que trazem por base as diversas denominações cristãs.
as denominações cristãs usam suas doutrinas para fundamentar o seu sistema religioso. Por exemplo, nós temos como exemplo, questão de doutrina, a questão do batismo. Algumas igrejas vão dizer que o batismo é por imersão, outras igrejas vão dizer que o batismo é por aspersão. Perceba você que essa diferença entre imersão e aspersão, ela não vai mexer naquilo que é dogmático. O que é o dogma aqui? É o batismo, que todos precisam ser batizados. Aquele que crê e for batizado será salvo. O próprio Jesus Cristo nos ensinou isso, está ali nos evangelhos. Então, o fato de batizar é dogma. Agora, se o batismo é por imersão, agora, se o batismo é por aspersão, isso são questões que as igrejas vão aí estar defendendo os seus pontos de vista. O importante é que haja batismo. Então nós temos aí o que é uma doutrina. A doutrina são os ensinamentos que as muitas denominações usam como base no seu sistema religioso, para fundamentar o seu sistema religioso. Temos uma grande diferença entre questões doutrinárias que vão gerar os dois grandes grupos das igrejas evangélicas. Nós sabemos que de um lado nós temos as igrejas protestantes, tradicionais, e as igrejas que são protestantes pentecostais. E aí nós temos uma diferença doutrinária do que é o batismo com o Espírito Santo. Os nossos irmãos tradicionais, eles vão dizer que o batismo com o Espírito Santo, principalmente aqueles irmãos tradicionais das igrejas chamadas ali, as igrejas que têm tradição reformada, por assim dizer, né? As igrejas reformadas vão sempre estar ensinando ali que o batismo com o Espírito Santo é a imersão no corpo de Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo está ligado à salvação. Todo crente eleito, todo crente salvo é mergulhado ali no Espírito Santo, logo ele é salvo. Para as igrejas tradicionais, isso é o batismo com o Espírito Santo. Todo crente que é salvo, todo crente que é eleito, todo crente que é remido, ele é batizado no Espírito Santo porque ele está mergulhado numa mesma salvação com os outros irmãos. Outros vão dizer, os nossos irmãos que são da linha pentecostal, que o batismo com o Espírito Santo não é isso. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e traz uma evidência distinta. E essa evidência é o falar em línguas, e todo crente que é batizado com o Espírito Santo fala em outras línguas, manifestando ali o fenômeno das línguas estranhas, ou o fenômeno ali chamado teologicamente de glossolalia. Diferença, né? A diferença doutrinária. Todos creem que há o batismo com o Espírito Santo, mas a diferença está no que é esse batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos as diferenças doutrinárias nas denominações cristãs. Temos agora também, e vale discutir, a questão da opinião. E a opinião que vai gerar, meus queridos, a questão dos costumes. E qual é o problema da opinião e do costume? Nós vamos colocar o que pode ser perigoso. O costume, ele não está, o costume e a opinião, por assim dizer, eu quero usar o termo opinião, a opinião, ela não está no sistema, no cerne dogmático e nem está no cerne doutrinário. A opinião é algo mais raso, né? A opinião é algo mais raso. É uma compreensão individual, uma compreensão de um grupo acerca de determinadas coisas. Vou dar um exemplo claro acerca disso. Um exemplo contemporâneo, um exemplo que está muito presente, os jovens nos perguntam muito. Pode-se ou não usar tatuagem? O cristão pode ter uma tatuagem? O cristão não pode ter uma tatuagem? E aí os pastores, as lideranças, os cristãos vão ter sua própria opinião acerca do assunto. Por exemplo, eu posso ter minha opinião particular acerca do assunto e dizer que eu acho, eu acredito que o cristão não deve possuir tatuagem. Por quê? Porque eu acredito, na minha opinião, que nós somos templo do Espírito Santo e a tatuagem pode vir corromper o templo do Espírito Santo. Outra opinião que eu tenho é acerca do testemunho. Né? Eu acredito que o cristão não deve possuir tatuagem pelo seu testemunho e para que ele não seja assim confundido ali com outro tipo de pessoa, outro tipo de indivíduo e ele possa ser confundido com alguém que não é cristão. Estou apenas exemplificando, apesar de eu ter minha opinião também muito bem definida acerca do assunto.
Não estou crucificando um nem outro, só estou colocando os pontos de vista. Assim como outro cristão, eu posso vir dizer, dar uma opinião acerca do uso da tatuagem e dizer, não, eu acho que o uso de tatuagem é algo que não fere a minha fé cristã. Até porque eu quero fazer uma tatuagem exaltando o nome de Jesus Cristo, para que todos vejam, todos percebam que eu sou um cristão ali que exalta a Deus em tudo que eu tenho, com todo o meu corpo, com todas as minhas forças, e eu quero que todos saibam que eu sou cristão, e eu coloco bem aparente no meu corpo, sou cristão, ou mesmo o nome de Jesus Cristo, para que todos vejam que Cristo é exaltado na minha vida. Isso não é dogma, isso não é doutrina, é uma questão de opinião que as pessoas têm acerca de alguns assuntos concernente ao cristianismo, Mas o problema da opinião é que a opinião ela não pode ser colocada nem como dogma, nem como doutrina. E aí nós vemos os problemas. Alguns líderes, algumas pessoas, alguns possuem suas próprias teologias, o que é muito perigoso, teologias até de fundo liberal, e colocam ali a sua opinião como sendo algo doutrinário, como sendo algo dogmático. E aí nós vemos o perigo. Então analise bem, leia os textos que nós vamos estar colocando nos nossos grupos e perceba que há uma diferença muito grande entre dogma, doutrina e opinião. Deus abençoe a todos. Professor Rômulo saúda e até o nosso próximo vídeo.